Amém? Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu convido os irmãos, seu irmão Josimar, satisfação vê-lo. Convido os irmãos a abrir vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 27. Mateus 27. Amém? E chegando a amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem, e manietando-o, o levaram e entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não me é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo, até ao dia de hoje, campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, de certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Amém. Obrigado. Aleluias. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, meu Senhor Jesus, eu quero me colocar nas tuas mãos, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor venha nos dar direção, que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha abrir nossas mentes, Pai, abrir a minha mente, que eu seja, Pai, um mero instrumento para falar à tua igreja aquilo que o Senhor quer que eu fale, Pai amado. Meu Deus, e que a tua igreja, Pai, que essa palavra ela venha penetrar em cada coração, que essa palavra ela venha ser enxertada em cada coração, ó Deus amado, em o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, Jesus. Eu vou tentar fazer uma exposição desse texto aqui. Eu queria fazer do capítulo 27, não sei se vai dar tempo, mas eu vou estar comentando a respeito desse capítulo, para nós entendermos o que a Bíblia quer falar conosco. É interessante a respeito de Judas, o Iscariote, porque também teve um discípulo de Jesus chamado de Judas Tadeu, né? Mas esse discípulo, assim como os demais, eles foram escolhidos pelo Senhor. Então Judas foi uma escolha do Senhor Jesus. Ele foi eleito, assim como os demais, né? Jesus escolheu ele. Agora é interessante porque existe uma coisa, e eu até comentava ontem aqui na igreja, a questão das motivações que nos levam ao Senhor Jesus. Eu não tenho dúvida que nenhum dos irmãos que estão aqui presentes sejam eleitos do Senhor, porque ninguém vem a Jesus se Ele não chamar, se o Espírito Santo de alguma maneira
tocar em cada coração para que as pessoas venham a Jesus. Isso é um fato. É Ele que escolhe, é Ele quem convence. Tem pessoas que não serão convencidas, tem pessoas que não vão crer. Essas pessoas que não crerem, a Bíblia chama elas de ímpios. Uma característica do ímpio é que ele não crê, esse é o ímpio. Mas Judas, ele foi até Jesus. Agora, na caminhada, eu acredito que Judas, ele tinha motivações erradas. E é interessante isso, irmão, a respeito das motivações que nos levam a Jesus, porque durante a caminhada, eu tenho um tempinho de evangelho, eu já assisti muitas pessoas que vieram ao Senhor e que tinham motivações erradas na caminhada. O problema da motivação errada, muitas vezes, em se tratando de eleitos, é que é oferecido a ele algo que não é aquilo que está no coração de Deus. Por exemplo, pessoas que vêm, eles querem Jesus, eles vêm até Jesus porque alguém disse: olha, se você vier, a tua vida vai mudar. Mas quando a pessoa usa essa palavra mudar, ele não está referindo a uma transformação de vida, ele não está se referindo à regeneração do homem, como aconteceu com Nicodemos, lá no capítulo 3 de João, onde aquele homem vai experimentar um novo nascimento. Quando as pessoas propõem uma vida diferente, eles estão propondo uma vida diferente no sentido de ter algo mais, de ser, entre aspas, abençoado financeiramente. Chega ao ponto de, alguns lugares, eles afirmarem que o indivíduo que tem bens materiais, que tem posses, esses verdadeiramente são abençoados, dando a entender que muitas vezes o crente que passa por luta, que passa por adversidade, que passa por problemas de saúde, muitas vezes não é abençoado. E isso não é verdade, porque o crente fica doente, o crente morre, o crente tem problemas de saúde, o crente tem problemas financeiros, o crente muitas vezes não vai ter dinheiro, o crente muitas vezes não vai ter nem alimento para comer. E o Senhor Jesus não promete que nós vamos ter uma vida abastada nesse mundo, uma vida cheia de posse, cheia de bens. Mas quando as pessoas oferecem algo para o homem dessa maneira, ele começa a trazer uma motivação errada no coração das pessoas. Eu conheço crentes, por exemplo, que foram escolhidos, eu não tenho dúvida, foram escolhidos pelo Senhor, mas na caminhada eles começaram a desviar do caminho, eles começaram a percorrer um caminho, muitas vezes paralelo, que parecia verdadeiro, mas não era. Um caminho onde foi ensinado, por exemplo, a respeito do falar em línguas, por exemplo, que o evangelho se fundamenta, parece que basicamente, na questão do falar em línguas. Somente fala em línguas, a doutrina deles é fala em línguas, ore em línguas, e as pessoas oram em língua o tempo todo, somente isso. E não é isso, o falar em línguas faz parte da vida cristã, é um dom de Deus, mas não é isso que fundamenta o cristianismo. Tem um outro grupo, por exemplo, que eu conheço também, que essas pessoas, elas acreditam que a palavra positiva, ela vai fazer a diferença. Então elas não falam determinado tipo de coisa, elas falam: olha, não fala tal coisa porque a palavra tem poder. E a palavra, irmão, à luz da palavra de Deus, ela não tem poder. A Bíblia não diz que a palavra tem poder. Logicamente, eu como cristão, eu não vou usar palavras de baixo calão dentro da minha casa. Eu não vou ficar amaldiçoando meus filhos. Pelo contrário, eu vou bendizer, eu vou abençoar meus filhos. Eu não vou ficar invocando coisas malignas para dentro da minha casa. Mas afirmar que a palavra tem poder, se a palavra tivesse poder, eu diria: amanhã eu vou jogar numa Mega Sena
e eu vou ganhar, e eu jogaria e ganharia. Mas não é dessa maneira. Poder tem Jesus, poder tem o Senhor nosso Deus, Ele tem todo o poder. Mas o que acontece? As pessoas têm motivações erradas na caminhada. Por que elas têm motivações erradas? Mesmo muitas vezes sendo eleitas, porque elas deixam a palavra de Deus, elas deixam de ler a palavra, elas deixam de se instruir na palavra do Senhor, e muitas vezes elas começam a percorrer caminhos estranhos, caminhos que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Se a gente observar as seitas que existem por aí, talvez a mais antiga seita, a romana, ela começa bem, começa com a igreja primitiva no século I, uma igreja fervorosa, uma igreja de oração, uma igreja que não cultua imagens, uma igreja fundamentada na doutrina dos apóstolos, uma igreja totalmente de acordo com a vontade de Deus. Mas na caminhada, mas os anos vão passando e a igreja ela vai se organizando, ela vai instituindo bispos, até chegar ao ponto no ano de 300, a igreja totalmente corrompida começa a cultuar a imagem de escultura, começam a criar uma série de heresias sendo introduzidas dentro da igreja. E hoje milhares de pessoas seguem esse caminho acreditando fielmente que estão seguindo o caminho correto. Mas eles não consultam a palavra de Deus para ver que isso é pecado. Ou seja, são pessoas que começaram uma caminhada, mas seguiram um caminho errado. E a gente tem observado muito isso, irmão. E aqui era exatamente o caso de Judas. Judas foi escolhido pelo Senhor. Mas talvez Judas na caminhada, ele tinha uma motivação errada. Eu acredito que ele tinha uma motivação errada. Porque talvez ele esperasse de Jesus não o Messias, não o Deus. Talvez ele não compreendeu, apesar de ter ouvido o Senhor Jesus, ele não compreendeu que ali estava o verdadeiro Deus. E quando ele na caminhada, ele começa a andar e ele começa a ver que aquele homem, Jesus, aquele homem não era aquele líder político que iria libertar Roma, libertar Israel do jugo de Roma, ele começa a se frustrar nas suas ideias, nos seus objetivos. Assim que acontece. A pessoa muitas vezes, ela está na caminhada, ela participa de campanhas. Nós não fazemos campanha na igreja, porque a campanha de certa forma, ela vai levar as pessoas a terem motivações erradas. A pessoa faz uma campanha, raramente a gente vê alguém fazer uma campanha para ser cheio do Espírito Santo. Raramente você vê uma pessoa fazer campanha, não estou dizendo que não faça, mas a maioria não faz para ser cheio da glória de Deus, para receber os dons do Espírito Santo. Geralmente as pessoas fazem a campanha sempre querendo algo. Eu quero uma campanha, eu quero comprar um carro 0 quilômetro, eu quero isso, eu quero fazer uma campanha pela vida do meu filho, pela vida do meu cônjuge. E é sempre motivações erradas. E quando isso não acontece, as pessoas muitas vezes se frustram. Fala, poxa, eu fiz a campanha, eu fiz 21 dias de jejum, não comi nada e não aconteceu nada. Por quê? Porque foi ensinado errado, havia motivações erradas. E Judas é exatamente um caso desse aqui. E o mais triste, irmão, é que esse homem na caminhada, ele talvez frustrando, talvez ele sentindo que quando ele olha para Jesus e ele vê que Jesus não é esse líder político, ele vai tomar uma decisão. Agora, os motivos que levam ele a tomar essa decisão de trair o Senhor Jesus, que a gente pode observar em Mateus 26, a partir do versículo 14, não é muito clara. Quais foram, por que ele resolveu agir dessa maneira? Em Mateus 26, versículo 14, diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que quereis dar
e eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para entregar o Senhor Jesus. Eu não sei, sinceramente, a Bíblia não é clara. Vários comentaristas bíblicos também falam a mesma coisa. Não há por que ele resolveu trair Jesus? Mas uma coisa é um fato: ele traiu o Senhor Jesus, entregou o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus foi preso pelos religiosos. É interessante isso, irmãos. Não foram os romanos que prenderam Jesus, foram os religiosos. A religião, ela é perigosa. A religião, quando ela deixa a palavra de Deus, ela se torna perigosa. Por isso nós temos que estar na palavra de Deus. Eu sempre digo, alguém pergunta para mim: Helder, você tem religião? Eu falo: eu não tenho religião. Eu sirvo a Jesus Cristo, que é o meu Deus. Eu sou um servo de Jesus Cristo, eu sirvo a Jesus. Porque toda vez que eu afirmo que eu tenho uma religião, automaticamente eu tenho que reconhecer que o muçulmano também tem uma religião e ele tem a sua verdade, que o budista tem a sua religião e ele tem a sua verdade, que o macumbeiro tem a religião dele, tem a verdade dele, e todo mundo é igual. E nós sabemos que as coisas não são assim. Jesus, ele é Deus, e nós cremos na palavra do Senhor. Mas a Bíblia diz que eles prenderam Jesus. No versículo 27, 1 diz assim: chegando de manhã, todos os príncipes dos sacerdotes, os anciões do povo, formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando levaram e entregaram ao governador Pôncio Pilato. Quando a Bíblia diz manietar, quer dizer que amarraram as mãos dele e foram até Pôncio Pilato, que era o governador da Judeia, e entregaram Jesus. Aí começa a haver algo interessante, irmãos. No versículo 3 diz assim: então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes do sacerdote e aos anciãos. E eu quero trazer aos irmãos essa palavra arrependimento, porque eu acredito aqui que talvez muitas das Bíblias aqui já não vai trazer essa palavra arrependimento. Essa versão minha aqui, que é na minha opinião, uma das melhores, a mais antiga, Almeida Revista e Corrigida, ela traz a palavra arrependimento. Mas outras versões da Bíblia, como Almeida Revista e Atualizada, ela vai falar de remorso. Por quê? Porque esse homem foi tomado pelo remorso. O arrependimento, irmão, ele produz mudança de vida. Não importa o que eu faça, não importa o que eu fui, eu posso ter sido a pior espécie de ser humano que existiu nessa terra, que existe nessa terra. Quando há o arrependimento, eu vou voltar para Jesus, eu vou reconhecer que Jesus é Deus, e a minha vida vai sofrer uma mudança de 180 graus. O homem que serve a Jesus, a vida dele é transformada. O homem que experimenta Jesus, a vida dele é transformada. O que houve no coração de Judas foi um sentimento por algo que ele fez. Ele viu que ele causou dano a alguém. Ele prejudicou uma pessoa inocente. Esse foi o sentimento no coração de Judas, não arrependimento, mas uma sensação de remorso. E o que é muito diferente do arrependimento. E logicamente que ele foi aos sacerdotes tentando desfazer aquele acordo que ele tinha feito. E aqui uma outra lição que eu vejo nesta palavra para nós, irmãos, é que quando ele vai até os sacerdotes arrependido, tomado de remorso, melhor dizendo, os príncipes do sacerdote, ele diz assim para os príncipes do sacerdote: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Irmãos, é desta maneira que o diabo age. Às vezes eu vejo pessoas, muitas vezes, seguindo o caminho, e eles abandonam a caminhada. Muitas vezes o diabo coloca bandejas, e todos nós somos vulneráveis. Se nós não vigiarmos na caminhada, a gente pode cair.
A gente pode perecer nessa caminhada. E vocês acham que Satanás, ele tem piedade de alguém? Para vocês verem como Satanás é maligno, é maldoso. As vidas que servem ele na macumba, na feitiçaria, no espiritismo, ele não tem piedade dessas pessoas. As pessoas da macumba, os pais de santo, eles sofrem. Se vocês observarem, eles são miseráveis. Uma vida de miséria, porque o diabo não tem piedade daqueles que servem a ele. Ele pode dar riqueza, ele pode dar dinheiro, mas ele vai cobrar um preço dessas pessoas. É assim que ele age. E nós como igreja, nós temos que estar muito atentos, irmão. Nós que estamos na caminhada, eu sempre falo, a gente tem que ser muito vigilante, muito cuidadoso, orar continuamente. Senhor, nos guarda, Senhor. A oração do Pai Nosso é um exemplo dessa oração que o Senhor Jesus nos ensinou, deixou para nós um modelo de oração, e lá diz, nesse modelo de oração, não nos deixe cair em tentação. Essa oração não era para Jesus, ele ensinou para nós, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Às vezes eu vejo determinadas pessoas confrontando o diabo. Eu, quando era mais jovem, muitas vezes eu, na minha ignorância, na falta de conhecimento, muitas vezes eu desafiava o diabo, por não ter conhecimento da palavra de Deus, irmão. É interessante, um pastor me contando, ele me relatou a história, disse que esse pastor era de Campo Grande, isso há um bom tempo atrás aí. Ele contando que esse pastor, ele se deparou com uma mulher endemoniada, com um homem endemoniado, não sei, e ele foi orar por aquela mulher lá e disse que o diabo falou na boca dela, falou assim, eu vou te destruir, e disse que ele falou, não vai nada, está repreendido, não vai nada. E ele foi embora, seguiu a vida dele, continuou. Passou 1 ano, 2 anos, e ele não vigiou na caminhada. Ele sim começou a se envolver com uma determinada mulher, envolveu com essa mulher, e certa vez ele tinha saído, estava em determinado lugar com essa mulher, num motel, não sei, e disse que ele estava ali. Quando ele, em determinado momento, aquela mulher que estava com ele, aquela mulher tomada pelo diabo, e olha para ele e fala assim, e ri e fala assim, eu não falei que eu ia te destruir, Diz que aquele homem desmoronou, aquele homem foi para a igreja, confessou o pecado dele. Não é todo mundo, muita gente que cai nesse pecado e dificilmente volta. Segundo esse pastor, diz que esse homem se arrependeu, confessou o pecado diante da igreja, pequei, eu errei. E hoje, segundo esse pastor me relatava, hoje ele diz que é um homem já idoso e permaneceu na caminhada com o Senhor Jesus. Então muitas vezes, irmão, as pessoas brincam. Eu sempre falo, você vai expulsar demônio, o fato de você estar servindo a Jesus, você já é um adversário. O diabo passa a te odiar porque você serve a Jesus. O diabo te odeia, não é porque você é espiritual não, mas porque você crê em Jesus, porque você é feitura, você foi comprado por um alto preço e você está servindo. E a gente tem que valorizar esse chamado de Deus em nossas vidas, irmão. Temos que valorizar esse chamado. Às vezes as pessoas estão expulsando demônios, ora ali, e muitas vezes não vigia na caminhada. Aí muitas vezes o diabo coloca algo, joga uma seta, de repente a gente está agindo e Satanás só de longe, como diz a palavra, rugindo como leão. O diabo está ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. É dessa maneira. Alguém falou uma vez, por que os demônios não manifestam mais nas igrejas como manifestavam antigamente? Parece que antigamente havia mais manifestação
de pessoas endemoniadas. Aí alguém falou assim, é porque os crentes falaram, está queimado. Aí queimou tudo. Que é um absurdo isso, né, irmão? Queimado. Você fala, está queimado, os demônios são queimados. Uma coisa que eu vejo, até à luz da palavra de Deus, e a gente olhando a história da igreja, a gente percebe claramente que Satanás, ele tem a sua maneira de agir. E eu vejo que talvez o método que ele usou no primeiro século, no primeiro e segundo século, que era de perseguição. Ele matava um crente, aparecia 10 crentes mais valorosos. Ele matava 10, aparecia 100. Ele matava 100, surgia 1000 crentes mais fervorosos. Não adiantava entregar aquele crente para ser devorado por um leão. Não adiantava queimar crentes, porque aquelas pessoas, a convicção de Jesus era tão grande na vida delas, como foi o caso do bispo Policarpo, discípulo de João, que foi queimado vivo. E diz os historiadores que ele foi para a fogueira louvando a Deus. Eu imagino que se ele fosse cantar um hino, eu poderia imaginar que ele foi cantando Grandioso és tu, se tivesse esse hino na época. Mas ele tinha uma visão de Cristo que nada o apartava, nada o afastava do Senhor Jesus. Mas aí o diabo viu que era ineficiente esse método. Não adianta perseguir, não adianta matar, porque a igreja, cada vez que mata, a igreja mais cresce, a igreja mais avança. Agora ele vai usar um outro método. Hoje ele vai contaminar a igreja. A gente percebe a contaminação sendo inserida dentro da igreja. A contaminação, muitas vezes tirando o foco da pessoa de Jesus, muitas vezes nos afastando do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes até os louvores, se a gente, por isso que os irmãos têm esse cuidado, hinos que não louvam a Deus. Muitas vezes, muita filosofia dentro da igreja. Eu sempre tenho falado para os irmãos, se você ouvir um palestrante, um filósofo falando, você vai falar, poxa, ele está falando do que se fala em muitos lugares. Não prega sobre arrependimento, não prega sobre pecado, não prega sobre novo nascimento. Quando a gente tira o foco desses itens, da volta do Senhor Jesus, você pode saber que isso é filosofia, isso não é a palavra de Deus. Judas, ele foi, tomado pelo remorso, ele foi até os sacerdotes, e os sacerdotes não queriam mais saber do problema dele. Isso é contigo, isso é contigo. É como uma pessoa muitas vezes que alguém oferece a ela um cigarro de maconha ou para ela cheirar cocaína, e aquela pessoa ela se deixa levar por esse tipo de coisa. Às vezes um jovem deixa ser tomado por isso. Aí a pessoa entra, usa um cigarro, dá uma primeira cheirada na cocaína e depois ele não consegue mais sair. Aí a pessoa vai orar, Senhor, me ajuda, a luta. Nós tivemos nosso irmão aqui, que lutou muito, que dizia assim, olha pastor, quando eu recebo o meu pagamento, às vezes eu estou um mês sem usar, mas quando eu recebo o pagamento, ele dizia para mim, meu corpo, a minha carne estremece, a minha carne, ela falta, mexe a carne, do desejo pelo consumo, a luta. Às vezes por falta, muitas vezes, de uma orientação, irmão. Por isso que nós como pais, nós devemos instruir nossos filhos. Eu sempre tenho dito, se nós não guardarmos, se nós não instruirmos nossos filhos, o mundo esse mundo demoníaco aí vai querer tragar nossos filhos. E eles querem nossos filhos, eles querem nossas crianças, nós sabemos disso. Quando meus filhos eram pequenos, eu tive essa preocupação de oração, de leitura da palavra. Todos oravam, todos liam a palavra. E isso fez uma diferença, tem feito uma diferença muito grande na minha casa. Diante dessa situação, Judas vai então agora se enforcar. Porque muitas vezes o remorso, ele leva a pessoa a isso. Quando você é tomada pelo remorso, muitas vezes a gente quer resolver o problema, irmão.
E ele também aqui nesse momento, diante de uma injustiça que ele cometeu, ele vai agora resolver o problema. Às vezes vamos eliminar. E a Bíblia diz que ele saiu para se matar. Em João, por exemplo, no Evangelho de João, ele conta um detalhe mais interessante. No Evangelho de João, capítulo 14, ele fala algo interessante, que diz assim, João 13, quando Jesus ele fala daquele que o iria trair, a partir do versículo 21, diz assim a palavra de Deus, o Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 21. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros sem saberem de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinando no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. A Bíblia diz que entrou nele Satanás. Quando a gente, na caminhada, irmãos, se nós não nos consertarmos diante do Senhor, às vezes os irmãos vêm na igreja, às vezes talvez o irmão diga, pastor, eu queria ouvir uma palavra de ânimo, né? Como o Natan estava conversando comigo hoje, falando sobre a questão do pastor, onde ele congrega em Campo Grande, que o pastor prega palavras, aí ele dá uma palavra de ânimo. Davi venceu o gigante, você vai vencer o gigante. Não é simplesmente vencer um gigante. O nosso gigante é a nossa carne. O meu maior adversário é a minha carne, a minha natureza carnal. É contra a nossa natureza carnal que nós lutamos para não entristecer ao Senhor Jesus. A nossa natureza, a natureza minha, a nossa natureza, ela é má. A essência do homem é a maldade. Às vezes a gente quer, muitas vezes, enforcar alguém. Muitas vezes a gente quer, às vezes a gente tem dificuldade, a Bíblia manda orar pelos inimigos. Mas às vezes a gente tem dificuldade de orar pelos inimigos porque nós não queremos que Deus use de benevolência com os nossos inimigos. Às vezes a vontade nossa é que Deus pese a mão sobre os nossos inimigos, como foi o caso de Jonas com relação aos moradores de Nínive, que Deus mandou ele pegar o arrependimento naquela cidade, mas ele falou, ele não queria. Ele queria que Deus pesasse a mão sobre aquele povo era mau. E aí ele parte, em vez de ir para Nínive, ele vai na direção da Espanha. Assim é a nossa natureza. Muitas vezes o crente, irmão, ele é usado pelo diabo. Eu li um texto da mensagem que eu preguei semana passada, onde Jesus está falando de Pedro, de uma revelação que Deus deu a Pedro, mas chega em determinado momento, Jesus fala que ele teria que padecer, que ele teria que morrer, e Pedro começa a dizer, tenha misericórdia de ti, Senhor, tenha compaixão de ti, ou seja, parecendo que ele está usando de bondade para com o Senhor, e Jesus olha para Pedro, e Jesus não repreende Pedro, Jesus repreende aquele que falava na boca de Pedro, fala, sai daqui, Satanás. Muitas vezes é o diabo que vem, irmãos. O diabo, os demônios, eles precisam de corpos. Os demônios precisam de corpos. Ele, para enganar Eva, ele precisou de um corpo. Que corpo estava disponível? Tinha uma serpente, ele usou aquela serpente. E hoje ele usa pessoas, ele usa muitas vezes alguém para se aproximar de você, para causar algum dano a você, para te tirar da presença de Deus. E a gente tem que ser vigilante. Eu tenho uma prática na minha vida,
eu não dou carona para mulher. Eu só dou carona para as irmãs quando eu vou buscar em casa, que é as nossas amadas aqui. No meu serviço, o pessoal: ô irmão, você pode me dar carona? Falou: não posso. Se você fosse homem eu te daria carona, mas não vou te dar carona. Ah, por quê? Porque não convém. Porque não convém eu dar carona. Por N motivos. Às vezes eu, como pastor da igreja, a gente tem que tomar um cuidado com a nossa prática, com a nossa conduta, para que não venha escândalo para a obra de Deus. Então a gente tem um cuidado, tem que ter zelo com a nossa conduta. E também tem que ser vigilante. Eu sei que Satanás, o desejo dele é destruir famílias, investir contra a família. Judas, após isso, ele vai então se matar. Ele devolve o dinheiro. E a gente vê como que a condição do sacerdócio nesse texto aqui. Porque quando ele devolve aquele dinheiro, um dinheiro sujo, que foi dado para corromper um homem, essas 30 moedas de prata, ele pega aquele dinheiro e ele joga dentro do templo. Mas os sacerdotes, ele pega o dinheiro, e aí eles pensam: nós não podemos colocar esse dinheiro dentro do gasofilácio, porque é um dinheiro sujo, um dinheiro de preço de sangue. Então eles resolvem comprar um determinado campo. Após isso, eles vão levar Jesus agora até Pilatos. E é interessante nesse texto, quando os sacerdotes vão levar Jesus a Pilatos, porque aqui eles vão apresentar uma acusação a respeito do Senhor Jesus. Só que eles sabiam que a razão para prender Jesus certamente não seria aceita por Pilatos, porque a argumentação que eles iriam usar não era razão para aprisioná-lo. A Bíblia diz no versículo 11, diz assim: e foi Jesus apresentado ao governador, e o governador interrogou dizendo: és tu rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quando testificam contra ti? E nenhuma palavra ele respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Pelo que sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa deles. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E ele mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes do tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. E eu quero falar com os irmãos, comentar sobre esses dois versículos. Não havia razão para crucificar Jesus. Eles foram entregues pelos religiosos por causa de inveja, diz a palavra de Deus. Mas a inveja não seria motivo para condenar Jesus à morte. Então, quais foram os argumentos apresentados pelos sacerdotes? Eles vão usar um argumento político. Eles vão falar que Jesus, ele almejava talvez ocupar o lugar de César. Começaram a falar que Jesus dizia que não se deveria pagar tributos. Eles começam a usar uma outra argumentação
Para quê? Para que Jesus fosse condenado. E diante dessa argumentação, diante do povo clamando para que soltasse Barrabás e que crucificasse Jesus, aqui nós vemos duas coisas importantes para nós, irmão. Primeiro, Pilatos, ele lava as mãos. Eu lavo as minhas mãos. Irmãos, existe um pecado chamado pecado de conivência. É interessante quando nós olhamos a questão da conivência. Esse dia uma irmã contando para mim, meu marido, só o crente, meu marido, ele compra uma cerveja sem álcool para mim. Aí eu perguntei para ela assim, seu marido conhece Eli? Ela ficou assim. Aí ela passou uma mensagem para ele, saber se ele conhecia Eli. Eu falei, não passa nada não. Mas mandou uma mensagem. Aí ele mandou um áudio falando quem foi Eli. Ele descreveu quem foi Eli. Mas eu acho que ele foi ler a Bíblia. E lendo a Bíblia, depois ele mandou perguntar para mim se eu comia carne de porco. Eles são adventistas. Mas o que eu quero dizer para a igreja, irmão, que muitas vezes nós pecando quando nós somos complacentes com o pecado. Hoje um pecado muito grave que eu vejo, inclusive há uma de certa forma, dentro da igreja evangélica acontece muito isso. É quando as pessoas, elas permitem determinados tipos de coisa. Quer ver uma situação? Namorada, tem um namorado, os pais são crentes, e os pais permitem que o namorado vai dormir com a namorada dentro da sua casa. Eles não são casados. A Bíblia chama isso de fornicação. Então isso é pecado, tem relação. Uma outra situação, conheci uma mulher. Essa mulher tem um filho que é homossexual. Não tem problema. Nós como pai, o filho tem um problema. Um pai não vai deixar de amar o seu filho por esse ou aquele motivo. Mas uma coisa que eu digo para a igreja, a igreja tem que ter posicionamento. Irmãos, meu filho, você tem essa prática, mas isso é pecado. À luz da Bíblia, você vai para o inferno. A Bíblia diz isso, é a palavra de Deus. Você vai para o inferno. Mas essa mãe não. Essa mãe permite que o companheiro lá fica dentro da casa e ela chama de meu genro ali. E é crente. E é missionária. Isso é pecado, irmão. Isso é falta de temor a Deus. Então não adianta nós lavarmos a mão para o pecado. Temos que ser, nós como cristãos, a gente tem que ser duro com relação ao pecado na nossa vida e com relação àqueles a quem nós temos autoridade. Filhos, às vezes você está num lugar onde você está vendo algo, nós temos que, como cristão, a gente tem que estar orientando. Ele lavou a mão. Logicamente que o plano de Deus aqui não era, e Jesus ele não queria que a morte dele fosse impedida. Ele sabia do que iria acontecer, mas ele sabia acontecer, mas diante do ponto de vista, se a gente for olhar de um ponto de vista humano, Pilatos poderia ter impedido e não ter lavado as mãos diante de determinada situação. Uma segunda coisa nesse texto também é o povo judeu, quando ele diz: o sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos, irmão. Aquele povo, talvez naquele momento, sem analisar as consequências, eles dizem assim, que o sangue desse inocente caia sobre nós e nossos filhos. Irmãos, e quando a gente olha a história do povo judeu, a gente vai perceber a luta desse povo, as adversidades desse povo sendo perseguido.
Talvez neste momento aqui, quando eles falaram isso, eles invocaram o mal na vida deles, irmãos. Que o sangue desse inocente, que o sangue de Jesus caia sobre nós e nossos filhos. E a gente percebe que 2000 anos se passaram e muitas vezes a gente, durante a história, nós assistimos o preço sendo pago. Por isso que eu falo, logicamente, palavra não tem poder, mas nós temos que tomar cuidado com as palavras que nós falamos. Principalmente no momento de ira, momento de raiva. Quando você fala determinadas coisas, quando nós falamos determinadas coisas. A Bíblia diz que nós vamos dar conta de toda palavra que nós falarmos. Nós vamos dar conta dessas palavras. Então a gente tem que tomar cuidado de amaldiçoar. Igual eu falei na igreja, palavra moleque. O pai chama o moleque. Moleque é nome de demônio, irmão. E os crentes chamam o filho de demônio, do nome de uma entidade maligna. Por quê? Porque não conhece. Às vezes chama o guri de burro. Ó, o guri burro, esse guri é burro. E o guri vai crescer com aquele negócio na cabeça: eu sou burro. Sabe, aquilo lá, isso faz mal. Então a gente tem que tomar certos cuidados com a palavra. O povo judeu durante 2000 anos em guerra, em constantes guerras, perseguição. Na Segunda Guerra Mundial, 6 milhões perderam a vida. Talvez por essas palavras aqui, esse efeito vem vindo, irmãos. E muitas vezes a gente não tem cuidado pelas palavras. Às vezes a gente quer que determinadas coisas aconteçam em nossas vidas, e aí a gente ora: ô Senhor, vamos orar para tal coisa. Você quer ver uma coisa que eu sempre digo para os irmãos? A Bíblia fala, a Bíblia nos mostra que tudo aquilo que o homem planta, o homem colhe. Isso é princípio. Aquilo que eu planto, eu colho. Eu posso ceifar a vida de uma pessoa. Eu posso fazer isso. Supondo que eu faça isso, e eu me arrependa de ter feito isso, que haja um arrependimento que provém de Deus, e eu me arrependa. Eu me arrependi. O Senhor Deus fala assim: dos teus pecados eu não me lembro mais. Apaga. Esse pecado diante de Deus, ele vai para o esquecimento. Agora, diante da justiça, eu tenho que pagar. Então muitas vezes nós cometemos erros na caminhada, e depois nós colhemos e nós reclamamos de Deus porque eu estou colhendo isso. Ah, Senhor, tal coisa está acontecendo, mas a gente não para reconhecer que nós plantamos determinadas coisas, que nós agimos dessa maneira e nós estamos colhendo. Não é Deus não que está fazendo algo, e nem o diabo. Mas nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos, irmãos. Por isso que quando nós conhecemos a palavra de Deus, a gente começa uma nova semeadura. Uma semeadura em Deus, uma semeadura de acordo com a palavra. E logicamente, que isso vai ter reflexo nas nossas vidas, nas nossas casas, nas pessoas que estão ao nosso redor. É dessa maneira que diz a palavra do Senhor. Jesus, ele foi entregue então para ser crucificado. Soltaram o Barrabás, escolha do povo. Mas agora no versículo 27, se os irmãos estiverem com a Bíblia aberta, olha então: e logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele a toda a corte, e despindo-o, cobriram com uma capa de escarlate. Essa capa de escarlate, quando nós assistimos filmes de época, os romanos, aquelas capas vermelhas, aquilo lá seria uma capa escarlate, aquele vermelho ali. E a Bíblia diz que, e tecendo uma coroa de espinho, puseram na cabeça, e na sua mão direita uma cana para simbolizar como se fosse um cedro. Cedro seria aquele cajado de um rei, de alguém que tem autoridade. E ajoelhando diante dele, os soldados ali, os escarneciam dizendo: salve, rei dos judeus. Zombando, irmão,
zombando do Senhor, e cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe na cabeça. Olha só, colocaram a coroa de espinho, ele apanhou, irmãos, ele apanhou com um chicote. Isso eu estava lendo um comentarista, ele falando, que esse chicote, ele tinha ferro na ponta, e ele tinha ossos de ponta. Então eram duas pessoas. Ele estava amarrado, com as mãos amarradas, seminu praticamente, e aqueles homens batiam com tanta força, porque isso é relato de outras pessoas que passavam por esse tipo de tortura, que quando o osso batia, irmão, chegava a ponto de muitas vezes ser visível as veias no corpo da pessoa, porque arrancava. Ele diz que muitas pessoas que eram condenados a ser morto numa cruz, eles morriam antes, nesse momento de tortura, eles morriam, eles perdiam a vida. Tamanho era o sofrimento, era algo terrível, algo de muita dor. E não bastasse tudo isso, com a coroa de espinho na cabeça, eles tiraram essa cana que simbolizava um cajado, e ele pegavam isso, como diz a palavra aqui, e batia na cabeça dele, batia na cabeça, e certamente não era uma batida de qualquer maneira, não, era com força, irmãos, e ele suportou tudo aquilo. Sabe por quê, irmãos? Por você, por mim. Não era ele que tinha que levar aquela surra, não era ele que devia estar com a coroa na cabeça, uma coroa de espinho, não era ele que tinha que apanhar na cabeça com essa cana, com essa vara na cabeça, batendo o tempo todo. Não era ele, era eu, era você, éramos nós merecíamos. Fomos nós que pecamos, somos nós que erramos, não foi ele. E ele fez isso por nós, ele se deu por nós ali, irmãos. Escarnecido, zombado. Às vezes eu vejo, hoje, muitas vezes cristão, fazendo anedota, piada. Eles contam uma historinha e usam o nome de Jesus, e os crentes todos riem de Jesus. Contam uma história e Jesus não sei o quê, e é motivo de risada. Pessoas quando usam o nome de Jesus dessa maneira, eles estão zombando, eles estão escarnecendo de Jesus, irmão. Por isso que eu falo, eu não brinco com o nome do Senhor Jesus, eu não tomo esse nome em vão, esse nome é poderoso. Esse nome é um nome santo e a gente não pode tomar o nome de Jesus em vão. Temos que ter cuidado, temos que ter zelo por esse nome, o nome do Senhor Jesus. No versículo 30 diz assim: cuspiram nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haver escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e levaram para ser crucificado. E quando saíram, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Quero falar também sobre esse homem, Simão sirineu. Esse homem, uma das razões de você bater, de você torturar, como Jesus foi torturado, o objetivo era enfraquecer a pessoa. Aí você vai colocar uma cruz para ele carregar. Ele certamente, todo machucado, todo ferido, ele não estava aguentando. E esse homem sirineu, eu creio assim que, às vezes, dentro da circunstância na caminhada, tem coisas que é bênção. Esse homem, ele vai carregar a cruz do Senhor Jesus. Quando a gente olha a palavra de Deus em Marcos, que vai tratar do mesmo assunto, se os irmãos puderem dar uma olhadinha, em Marcos capítulo 15, ele vai dizer algo interessante a respeito de sirineu. Marcos capítulo 15, 21, Marcos, ele vai
ele vai dizer assim: e constrangeram um certo Simão Cirineu. E aí ele vai falar algo mais desse certo Simão Cirineu. Ele vai falar que esse Simão Cirineu, ele é pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava vindo do campo e que levasse a cruz. Então ele vai agora aqui, ele fala de Cirineu, mas ele fala que ele teve 2 filhos. Um era Alexandre e o outro era Rufo. E o interessante, irmão, é que segundo a tradição, não estou dizendo, não está na Bíblia, algumas coisas não estão na Bíblia, a tradição que vem lá do 1º século, como que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, não está na Bíblia, é a tradição. Segundo a tradição, os filhos desses homens, eles se converteram a Jesus. E certamente o pai de alguma forma deve ter se convertido. Porque se Marcos cita eles, o evangelho foi escrito algum tempo depois. O evangelho de Marcos foi escrito cerca de entre 55 e 65 depois da morte de Cristo. Já tinha praticamente uns 25, 30 anos que Jesus tinha morrido. Então certamente quando ele cita Cirineu e faz referência aos filhos de Cirineu, Rufo e Alexandre, possivelmente ele conhecia esses rapazes. Porque quando nós lemos também lá em Romanos capítulo 16, faz uma referência a Rufo. Em Atos, não me fugiu aqui o capítulo, faz uma referência a Alexandre como irmãos em Cristo Jesus. Então não foi, sabe, às vezes o Senhor, Ele prepara e coloca as pessoas no lugar certo. No lugar certo, irmão. Dentro desse grande projeto de Deus. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe de beber vinho misturado com fel. E Marcos também ele vai falar que vai ser dado mel misturado com... Marcos capítulo 15, ele diz assim que é vinho misturado com mirra. Aqui no capítulo 23 de Marcos. Mas aí se pergunta, aqui está falando que é vinho com fel, mas aqui está vinho com mirra. E um detalhe é que o vinho misturado com mirra, segundo alguns comentaristas, eles dizem que a mirra, ela tinha assim uma propriedade de ser anestésico, para aliviar o sofrimento. Mas então o objetivo era dar esse vinho com a mirra para aliviar o sofrimento. Mas provavelmente os soldados vão colocar fel para ficar amargo. E quando colocam para ele, provando, ele não quis beber, porque se tornou amargo. A impressão que dá, a impressão não. Jesus ele tinha que passar por tudo aquilo, irmão. Ele tinha que passar. Mas ele quis passar. Ele quis passar, ele quis morrer. Ele poderia talvez na caminhada ter abandonado. Não, eu não quero. Mas ele quis. Ele sabia que era necessário morrer naquela cruz, irmão. O homem estava separado de Deus. O homem não tinha comunhão com Deus. O homem não tinha comunhão. O homem, para falar com Deus, precisava de um profeta. Precisava de um mediador. E ele diz, não, eu preciso ir. A Bíblia diz que ele não usurpou ser como Deus. Quando ele estava com Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele deixando a sua forma de Deus, ele veio como homem. Jesus ele era Deus, mas ele tinha natureza humana. E como a natureza humana, ele sentia a dor, sentia o sofrimento. Versículo 35, e havendo o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, repartir entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentados, os guardavam ali, e por cima da sua cabeça, puseram escrita a sua acusação, este é Jesus, o rei dos judeus. Um outro fato interessante, quando Jesus ele sai, e ele vai pela via dolorosa, rumo ao monte da Calvário, para ser crucificado,
A pessoa que ia ser morta, que ia ser crucificada, ele carregava no peito uma placa explicando qual era o crime que ele tinha cometido. O crime que ele tinha cometido. E Jesus, ele vai com aquela placa. E naquela placa está escrito: este é Jesus, o rei dos judeus. O crime dele estava aqui. E a Bíblia diz que ele foi crucificado, e com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destrói o templo e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se é o Filho de Deus, desce dessa cruz. Eu quero dizer uma outra coisa para a igreja, irmão. Lógico que é uma conjectura, é uma hipótese, mas tem tudo, não é uma heresia. Certamente que muitas dessas pessoas que passavam e balançavam a cabeça, zombando, né? Sabe quando a gente balança a cabeça? Zombando. Certamente muitas dessas pessoas aqui foram atrás de Jesus, atrás de um milagre. Queriam um milagre. Eu quero um milagre, Senhor. Agora Jesus está ali crucificado. Eles passam zombando. Passam zombando. Irmãos, eu tenho algumas coisas na minha vida que eu sou duro comigo mesmo. Se eu saio da presença do Senhor, e de repente eu entro no vale, irmão, eu me constranjo de dirigir ao meu Senhor, dirigir a Ele pedindo socorro, pedindo ali. Poxa, mas eu rejeitei, eu abandonei, eu lembrei dEle quando eu precisava, quando eu necessitava, eu lembrei dEle. Agora o Senhor fez um milagre, fez algo na minha vida, eu viro as costas, aí acontece algo, aí eu lembro de Deus novamente. Não é justo, irmão. Por isso nós temos que ter uma vida, esforçar na caminhada. Temos que nos esforçar. E da mesma maneira também os príncipes do sacerdote, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, dizia: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também no rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Havia zombaria do povo, havia zombaria dos religiosos, e havia zombaria de um daqueles que estavam presos com ele lá. Irmãos, ele chega no Monte da Caveira, era por volta de 9 horas da manhã que ele vai ser crucificado. 9 horas da manhã a cruz é levantada. 9 horas da manhã. De 9 horas da manhã até meio-dia, Jesus não abriu a boca. Ele não disse nada. 3 horas em silêncio. A Bíblia diz que meio-dia houve trevas sobre a terra. Meio-dia a terra escureceu. E segundo também alguns comentaristas, não há nenhuma evidência que naquela época tenha havido um eclipse solar para que a terra escurecesse. Mas houve uma escuridão, algo anormal, escuridão sobre a terra. Meio-dia a terra escureceu. Aí as pessoas geralmente ficam: opa, tem alguma coisa que não está normal. Quando a gente olha determinadas coisas acontecendo no mundo, às vezes um sinal, um dia eu estava vendo um sinal no céu, as pessoas apavoradas, estou falando de ímpio, preocupado, porque eles temem que Jesus possa voltar, e eles olham para a condição deles, e eles sabem que eles não vão subir. Então as pessoas apavoram quando vê alguma coisa sobrenatural no céu, porque eles têm medo. Agora, se você imaginou, alguém está sendo crucificado, alguém que era o Filho de Deus, alguém que curou, alguém que deu vida a um homem que tinha morto há 4 dias, um homem que tocou em um esquife e fez o filho de uma viúva ressuscitar,
Um homem que curava cego, que curava leproso, que curava coxo. Esse homem que muitos não criam. Esse homem agora está crucificado. As pessoas estão trabalhando, muitos estão cuidando da sua vida. Mas chega agora meio-dia, o tempo fecha. E é uma escuridão na terra. Uma escuridão terrível na terra. Irmãos, isso mexe. O ímpio tem medo, irmão. Tem uma promessa na Bíblia que diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Eu acredito que esse dia, irmão, vai ser no dia que o céu se abrir e nós olharmos e nós vimos o Rei dos Reis, Jesus, descendo, cercado por anjos tocando a trombeta. Nesse dia, irmão, os ímpios vão joelhar e eles vão reconhecer que Jesus é Senhor. Só que é tarde. Irmão. Eles vão reconhecer, vão ficar desesperados, vão correr para um lado, para o outro, mas não há mais tempo para arrependimento. Eu creio que esse dia vai ser dessa maneira. Quando chega meio-dia, perto da hora nona, clamou Jesus em alta voz. Aí depois de 3 horas Jesus fala: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso é: Deus meu, por que me desamparaste? Olha a natureza humana de Jesus, irmão. Ele sente o abandono do Pai. Ele sente que Deus o abandonou. E aí você pergunta: mas por que, pastor? Sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia diz que naquele momento os nossos pecados, os pecados de toda a humanidade, inclusive os meus, os nossos, eles foram levados sobre Jesus. Da mesma forma como lá no Velho Testamento, uma vez por ano, o sacerdote, ele fazia um sacrifício. Ele pegava suas mãos, pegava 2 bodes, ele impunha as mãos sobre os bodes, significando o pecado de Israel sendo transferido para aquele bode, que era morto. E o outro bode, ele era solto no deserto, mostrando que os pecados eram arrancados do arraial. Naquele momento, o pecado da humanidade, o meu pecado, o teu pecado, ele é transferido para Jesus. E a Bíblia diz em Abacuque 1,13, irmão, que Deus, ele é tão puro de olhos, ele é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o pecado e nem a vexação. Ele não pode contemplar. Um homem que está na prática do pecado, ele está sozinho. O ímpio que estão aí se embebedando, se drogando, prostituindo, fazendo tudo o que não tem, ele está sozinho. Ele não tem ninguém. Aí fala: mas por que o diabo não destrói? O diabo tem ele nas mãos. É questão de hora. Da mesma forma como Judas, ele agiu com dureza com relação a Judas, assim que ele age. Ele dá isso, dá aquilo. A pessoa fala: eu tenho de tudo, eu tenho riqueza, eu tenho isso, eu tenho tudo que eu quero. Só não tem paz. E quando o diabo vier a conta, vai ser dura a conta dele. E o pior, irmãos, é o que vem após a morte. Esse é terrível. Então, naquele momento que Jesus estava ali, Deus não podia contemplá-lo. O Senhor Deus não podia olhar para ele, porque via os pecados sendo transferidos, os pecados nossos sobre Jesus. No versículo 47, alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: esse chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebedou-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E outros diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Jesus, ele entrega o Espírito. 3 horas da tarde, mais ou menos. Esse é o Espírito. Nós não somos carne. O João não é isso que nós vemos. O irmão Josimar não é isso. Eu não sou isso aqui. Nós somos um Espírito, que temos uma alma e habitamos num corpo. O corpo de Jesus aqui, ele estava padecendo. Mas Jesus, nesse momento, ele entrega o Espírito.
ele vai entregar o Espírito a Deus. Aleluia. E no versículo 51, irmão, eu sempre falo do versículo 51, porque aqui está falando de algo, da morte de Jesus. Mas no versículo 51, Mateus, tomado pelo Espírito Santo de Deus, ele faz uma referência agora lá no templo, e ele diz: eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Ele faz uma referência agora lá no templo, e ele diz que o véu rasgou de cima e embaixo, irmãos. E eu vou dizer uma coisa para a igreja: sabe por que o véu rasgou de cima e embaixo? Porque a partir desse dia, irmão, nós não precisamos mais de mediador entre Deus e o homem. Não precisamos mais de mediador. Irmão, crentes, para de viver atrás de oração. Você tem que orar, irmão. Para de pedir oração. Fulano, ora por mim. Não tem negócio de orar por ninguém, não. Vai orar você, irmão. Eu oro, você ora. Quando eu estou orando, eu intercedo pelos irmãos. Eu sei que muitos irmãos, quando estão orando, intercedem por outros, intercedem por mim. É você com Deus. É você com Deus, você falando com Ele. Agora tem irmãos que não entenderam que o véu rasgou de cima e embaixo. Quando Jesus ele morreu naquela cruz, Ele está dizendo: a partir de agora, você tem livre acesso a Deus através de Jesus, irmão. Nós temos livre acesso a Deus através de Jesus. Não tem razão os crentes ficar pedindo oração: ora por mim, ora por mim. Eu conheci uma crente que ela colocava crédito no celular, ela ligava para profeta do Nordeste todo, do Rio, da onde tivesse profeta, ela tinha um telefone, ela ligava. Esqueceu que quando eu entro no meu quarto e eu ajoelho, eu me dirijo a Deus em oração, Deus ouve. Quando nós estamos aqui orando, Deus ouve, irmão. O véu rasgou. Isso aqui não foi colocado aqui por acaso, não. A terra tremeu, houve um tremor de terra. Irmãos, as pessoas que estavam em Jerusalém, você sabe o que aconteceu naquele dia, irmão? Em Jerusalém, naquele dia, todo mundo, é como se ficasse todo mundo novinho em folha. Quem tinha doença, quem tinha câncer, naquele momento foi curado. Quem tinha problema de cegueira, todo mundo foi restaurado nesse dia que Jesus morreu. Porque a Bíblia lá em Isaías 53 diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Em Jesus nós somos curados. E aqui Ele cumpriu exatamente isso, irmão. E uma outra coisa interessante também, que diz assim: e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade. Voltando antes, 52, e abriram os seus sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Pessoas que tinham morrido, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Esse texto aqui é um texto difícil de ser interpretado, mas eu compreendo da seguinte forma. Eu acredito, eu entendo, e não é uma compreensão que eu tenho, que aqueles que morreram antes de Jesus, tipo Jeremias, Ezequiel, homens de Deus, esses homens saíram do sepulcro. Eles foram vistos em Jerusalém. Eu acredito que esses aqui estão com Deus. Esses aqui estão com Deus. Quem morreu depois de Jesus, aqueles que morreram depois de Jesus, eles estão no paraíso. Eu perguntei para um irmão: aonde que está aquele ladrão, aquele malfeitor, aquele que reconheceu que Jesus é Deus, aonde que ele está hoje? Não sei, ele está no paraíso. A Bíblia não diz que ele saiu do paraíso, ele está no paraíso. A Bíblia refere aos mortos, aqueles que morrem em Cristo, como se estivesse dormindo. Em Tessalonicenses fala disso. Em 1 Coríntios, capítulo 11, quando fala da ceia,
fala que muitos que dormem. Ou seja, ele trata a morte como sono. E eu acredito que aqueles que morrem em Jesus, eles estão dormindo, irmão. Eles não vê nada. Aqueles que morreram em Jesus, aqueles que morreram sem Jesus estão no inferno, longe de Deus. Então nós temos esse privilégio. Essa morte não foi uma morte em vão. Essa morte nos trouxe a Deus, irmão. Se nós estamos aqui reunidos hoje, neste momento, adorando ao Senhor, não precisamos de uma multidão, né, Guilherme? Né, irmão Luci? Porque o alvo do nosso louvor, as nossas orações, não é para a multidão, é para Jesus. Poderíamos estar aqui em 5, se Ele estivesse aqui, é o que importa. O que importa é Jesus. Ele é o nosso Deus. Ele está aqui hoje. Ele vive eternamente. Pela bondade dele, Ele tem cuidado de nós. Às vezes a gente faz alguma coisa que não agrada e Ele é tão bom que Ele pega e dá um puxãozinho de orelha. Não faz assim não, porque Ele é bom, irmão, porque Ele cuida. Deus, Ele prova o filho que ama, Ele cuida daquele que ama. Amém? Eu vou ver em outra ocasião se eu termino essa questão. Só terminar de ler aqui. E o centurião e o que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido desde a Galileia para o servir, entre os quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeus. Então você vê que até a morte do nosso Senhor Jesus, vidas começam a ser alcançadas, homens começam a crer, homens começam a entender que Jesus não é um ser qualquer, que Jesus, Ele é Deus. O que nós servimos é esse Deus, irmão, que nós adoramos em espírito e em verdade. Então eu digo para a igreja, vale a pena persistir. Às vezes a gente é tomado pela adversidade, pelos problemas, pelo desânimo. Irmão, persista, não desista da caminhada, não deixe nada te afastar do amor de Cristo. Às vezes o irmão fala uma coisa para outro irmão, o irmão fica chateado, vou deixar de congregar. Não, irmão, não deixa. Jesus aqui é como o ar. Se nós perdermos, se o ar for tirado daqui, a gente morre. Se Jesus sair de nossas vidas, a gente morre. Como diz a palavra do Senhor Deus em Efésios capítulo 2. Aqueles que estão sem Cristo são mortos. Eles são guiados por Satanás. Eles são guiados pela potestade do ar. Nós, diferentemente, nós fomos comprados por um alto preço. Somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Nós somos esse povo. Amém?